Você já se perguntou como a realidade realmente funciona? Afinal, nossa mente realmente cria nossa realidade? Ela é capaz de interferir na matéria? Temos algum poder individual ou estamos fadados a uma vida mecânica? Bem, foi pensando nisso que Thomas Troward dedicou boa parte de sua vida para entender, deixando um legado de documentos e livros com suas descobertas e aprendizados. Este é o segundo vídeo, continuando os estudos sobre o livro Conferências de Edimburgo sobre Ciências Mentais. Honestamente, se eu tivesse que escolher ter lido somente um livro na vida, seriam livros de Thomas. O conteúdo não é apenas sobre lei da atração e abundância material, é sobre o funcionamento da realidade. É a porta para sair da manipulação em massa, a porta para se tornar criador da sua realidade e parar de deixar sua vida seguir o fluxo mental predominante. Para melhor aproveitamento do conteúdo, eu te indico assistir o primeiro vídeo antes e depois continuar aqui. Lá o raciocínio lógico por trás da argumentação está explicado. Eu sou a Cecília e esse é o Universo das Possibilidades, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Você já observou uma criança, um bebê? Ele não tem senso de separatividade, ele apenas reproduz e imita o comportamento do seu ambiente. Ele reproduz os estímulos sem consciência sobre si mesmo, de sua própria individualidade. Podemos dizer que ele está agindo na programação da mente subjetiva, recebendo informações da mente objetiva de seus pais. Nesse vídeo, vamos entender melhor como a separação dessas duas mentes funciona e como isso interfere constantemente no nosso livre-arbítrio e no nosso comportamento. É fundamental a autoconsciência de si mesmo, de sua própria individualidade, no processo de evolução, pois essa é a única forma de usar a mente objetiva para comandar conscientemente a mente subjetiva, tirando esse poder da mão daqueles que detêm esse conhecimento. Thomas Troward acreditava em uma substância primária, criadora e inteligente, que tudo o que vemos e experienciamos, seja no campo objetivo ou subjetivo, é fruto dessa substância, que ele chama de espírito. A qualidade distintiva do espírito é o pensamento, assim como a qualidade distintiva do pensamento é a inteligência. Em contrapartida, ele também considerava a forma como qualidade distintiva da matéria. A matéria está sujeita às leis do tempo e espaço, e para existir necessita de uma forma correspondente. Diferente do espírito, que não está sujeito a essas leis, ou seja, o espírito, que é a substância criadora inteligente e infinita, existe em um eterno agora, não está presa ao tempo nem ao espaço. É importante termos em mente que o espírito é a unidade, infinita e indivisível. Não se pode ter dois infinitos, pois automaticamente um anularia o outro. Também não se pode dividir ou multiplicar o infinito. Qualquer uma dessas operações destruiria a unidade. Ao multiplicar, produzimos uma pluralidade de unidades da mesma escala que a original. E ao dividir, produzimos uma pluralidade de unidades de uma escala menor. E uma pluralidade de unidades não é a unidade, mas uma multiplicidade. Portanto, é necessário que a gente saia da concepção da existência individual para a da unidade do ser universal. Se considerarmos a natureza absoluta e infinita dessa substância, devemos também entender que onde quer que ela esteja, ela está completa e inteira. O espírito puro é o princípio da vida, considerado a parte da matriz na qual ela se relaciona com o tempo e o espaço. Nesse aspecto, é pura inteligência indiferenciada e individualidade. Como inteligência pura, é a capacidade de resposta às suscetibilidades infinitas. A melhor forma de entendermos a diferença entre a mente objetiva e subjetiva é pensarmos na hipnose. Quando eu levanto meu pé, você sente essa vontade louca e irresistível de dar muita risada. E é muito engraçado e divertido. Quando eu abaixo o pé, esse sentimento simplesmente desaparece. É como se fosse um botão de liga, desliga. Sentindo ótimo, sentindo bem. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Relaxou? Relaxou? Mesmo estado? Entrou no mesmo estado? Relaxou? Relaxou. Muito bom. Olha que legal. Olha que legal. Eu fico tirando e colocando, mas não devia fazer isso. Tudo bem? Não imagina ainda a cena, porque se imaginar, vem um efeito do mesmo jeito. Só veja. Olha que legal. Quando eu bato na minha perna, fica mais irresistível ainda, olha só. Irresistível. Incontrolável, ó.
E passou. Tudo bem? Sentiu alguma coisa? Não? Perdeu a concentração? Fecha os olhos. A sugestão começa a acontecer a partir de agora. Olhos abertos. Olha aqui. A grande verdade que a ciência da hipnose trouxe à luz é a natureza dual da mente humana. Nesse estudo, vamos separar a mente em duas, sendo uma interna e outra externa. A interna chamaremos da mente subjetiva e a externa da mente objetiva, que podem ser resumidas da seguinte forma: a mente subjetiva só é capaz de raciocinar dedutivamente e não indutivamente, enquanto a mente objetiva pode fazer as duas coisas. Para ficar mais claro esse conceito, eu trouxe alguns exemplos de silogismo, que é como a mente subjetiva funciona. O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo que se baseia na lógica formal e consiste em 3 partes, 2 premissas e uma conclusão. Cada premissa apresenta uma relação entre 2 conceitos e a conclusão segue logicamente as premissas. Nós temos a premissa maior, que é uma afirmação geral. Por exemplo, todos os mamíferos têm coração. Nós temos a premissa menor, que é uma afirmação específica relacionada à maior. Por exemplo, todos os cães são mamíferos. E nós temos a conclusão, que é uma dedução que segue logicamente as 2 premissas. Por exemplo, logo, todos os cães têm coração. A questão aqui é que o objetivo da mente subjetiva não é entender a veracidade dos fatos. Ela não se importa com isso. Ela quer apenas a conclusão baseada nas 2 premissas anteriores. Quem analisa os dados baseado em fatos é o raciocínio indutivo, fruto da mente objetiva. Essa programação da mente subjetiva pode levar ela a facilmente ser induzida ao erro, como por exemplo, todos os objetos que contêm ferro são magnéticos. Esta moeda contém ferro. Portanto, esta moeda é magnética. Esse é só um exemplo ilustrativo. Se você buscar na sua mente, vai ver que isso acontece constantemente, no marketing, na política, provavelmente no seu dia a dia também. O que é importante aqui é que fique claro o funcionamento da mente subjetiva. Já o raciocínio indutivo, por outro lado, é o processo pelo qual comparamos um número de instâncias separadas entre si, até percebermos o fator comum, que dá origem a todas elas. A indução procede pela comparação de fatos e a dedução pela aplicação de princípios universais. Inúmeros experimentos feitos com pessoas em estados hipnóticos mostraram que a mente subjetiva é totalmente incapaz de fazer seleção e comparação, ou seja, ela aceita qualquer sugestão, por mais falsa que seja. Como consequência disso, conclui-se que a mente subjetiva está inteiramente sob o controle da mente objetiva. Com a máxima fidelidade, ela reproduz e executa até as últimas consequências tudo o que a mente objetiva lhe imprime. E os fatos do hipnotismo mostram que as ideias podem ser impressas na mente subjetiva pela mente objetiva de outra pessoa, bem como pela sua própria individualidade. Esse é um ponto muito importante, pois é dessa capacidade de sugestão pelo pensamento de outra pessoa que dependem todos os fenômenos de cura. Mas talvez o fato mais importante que os experimentos hipnóticos tenham demonstrado é que a mente subjetiva é a construtora do corpo. E em numerosos casos, ela dispensa totalmente o uso de remédios materiais e atua diretamente no organismo, de modo que a restauração completa do corpo ocorre como resultado das sugestões de perfeita saúde, feitas pelo operador ao paciente enquanto ele está em estado hipnótico. Esses são fatos plenamente estabelecidos por centenas de experimentos realizados por uma variedade de pesquisadores em diferentes partes do mundo, e a partir deles podemos tirar 2 conclusões da mais alta importância. Uma é que a mente subjetiva é, em si mesma, absolutamente impessoal, e a outra que ela é a construtora do corpo, ou, em outras palavras, ela é o poder criativo no indivíduo. Qualquer que seja a personalidade que a mente objetiva imprima, ela assume essa personalidade e age de acordo com ela. E como ela é construtora do corpo, ela construirá um corpo em correspondência com a personalidade que foi imprimida. Gostaria de fazer um adendo aqui sobre esse ponto, sobre a importância do que dizemos sobre nós mesmos e o que dizemos sobre os outros. Bem, talvez até aqui você já tenha percebido a flexibilidade da realidade. Se nossa crença fixa é que o corpo está sujeito a todo tipo de influência além do nosso controle, então essa crença é impressa na mente subjetiva, que pela lei de sua natureza a aceita sem questionar e passa a moldar as condições corporais de acordo com essa crença. Novamente, se nossa crença fixa é de que certos remédios materiais são o único meio de cura, então encontramos nessa crença o fundamento de toda a medicina.
Não há nada de errado na teoria da medicina. Ela é a correspondência estritamente lógica com a medida de conhecimento que aqueles que confiam nela ainda são capazes de assimilar. E ela age com precisão de acordo com sua crença de que, em um grande número de casos, a medicina fará o bem, mas também, em muitos casos, falhará. Portanto, para aqueles que ainda não alcançaram uma percepção mais interior da lei da natureza, a agência de cura da medicina é uma ajuda muito valiosa no alívio dos males físicos. O erro a ser combatido não é a crença de que, na sua própria maneira, a medicina é capaz de fazer o bem, mas a crença de que não existe uma maneira mais elevada ou melhor. Então, com base no mesmo princípio, se percebermos que a mente subjetiva é a construtora do corpo e que o corpo não está sujeito a nenhuma influência, exceto aquelas que o atingem por meio da mente subjetiva, então o que temos que fazer é imprimir isso na mente subjetiva e pensar habitualmente nela como uma fonte de vida perpétua que está continuamente se renovando. O corpo construindo material forte e saudável, na mais completa independência de quaisquer influências de qualquer tipo, exceto aquelas de nosso próprio desejo impresso, em nossa mente subjetiva por nosso próprio pensamento. Uma análise inteligente dos fenômenos do hipnotismo nos mostrará que o que chamamos de estado hipnótico é o estado normal da mente subjetiva. Ela sempre se concebe de acordo com alguma sugestão que lhe é transmitida, consciente ou inconscientemente, ao modo da mente objetiva que a governa e dá origem a resultados externos correspondentes. Portanto, torna-se uma questão da mais alta importância determinar em cada caso qual será a natureza da sugestão e de que fonte ela virá. Mas antes de considerar as fontes de sugestão, devemos compreender mais plenamente o lugar ocupado pela mente subjetiva na ordem da natureza. Se você acompanhou o que foi dito a respeito da presença de um espírito inteligente que permeia todo o espaço e permeia toda a matéria, você agora terá pouca dificuldade em reconhecer esse espírito onipresente como a mente subjetiva universal. É muito óbvio que, como mente universal, ela não pode ter suas qualidades da mente objetiva. A mente universal é o poder criativo em toda a natureza, e como poder originário, ela deve primeiro dar origem às várias formas nas quais a mente objetiva reconhece sua própria individualidade, antes que essas mentes individuais possam reagir sobre ela, e, portanto, como espírito puro ou causa primeira, ela não pode ser outra coisa senão a mente subjetiva. E o fato, que foi abundantemente provado por experimentos, de que a mente subjetiva é a construtora do corpo, nos mostra que o poder de criar por crescimento a partir de dentro é a característica essencial da mente subjetiva. Portanto, tanto com base em experimentos quanto em raciocínio, podemos dizer que, onde quer que encontremos o poder criativo em ação, estamos na presença da mente subjetiva, seja trabalhando na grande escala do cosmo ou na escala em miniatura do indivíduo. A importância gigantesca dessa verdade talvez não chame a sua atenção à primeira vista, mas uma pequena consideração te mostrará as enormes possibilidades que estão armazenadas nela. No último vídeo, abordarei brevemente as conclusões muito sérias que resultam dela. Por ora, é suficiente perceber que a mente subjetiva em nós é a mesma mente subjetiva que está em ação em todo o universo, dando origem à infinidade de formas naturais com as quais estamos cercados, e da mesma forma, dando origem a nós mesmos também. Bem, espero que você esteja acompanhando a linha de raciocínio do autor. Se você consegue entender a importância desse conhecimento e quer se aprofundar ainda mais, te sugiro ler o livro dele também, ou então rever o primeiro vídeo novamente e ir juntando as informações. Sabe, que hoje, sabendo disso, eu me lembro de alguns anos atrás, onde eu ficava em uma confusão profunda sobre quem eu era e o que eu acreditava e o que realmente eu queria. Nós estamos sendo sugestionados o tempo todo, perceba. A opinião do outro nada mais é do que uma sugestão para a sua mente subjetiva. E aqui fica evidente a importância do processo de individualização. É necessário saber quem se é para não ser aquilo que os outros querem que você seja. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima e pela sua atenção, meu muito obrigada.